Já travou. Graça e paz, meus amados. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical, desse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estou abrindo aqui o nosso estudo, que desde de manhã eu estou tendo problema com o meu computador, ele acabou de travar. Entrando agora, ele acabou de travar. Então eu vou abrir aqui, o celular. Salvei ele aqui no celular, o estudo, para que a gente não fosse pego de surpresa, né? Amém, liberou agora, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, meu irmão, minha irmã. Bom domingo a todos. Quero, como de costume, pedir um minutinho. Esse minutinho para mim, mas para você é importante, vai aí já pegando a tua Bíblia, pegando o teu caderno, para você fazer as suas anotações, os seus estudos, para que você participe conosco em nome de Jesus. Deixa eu só compartilhar também aqui nos grupos da igreja, rapidamente. E nós já vamos dar início à nossa escola dominical. Acabando de compartilhar, nós já vamos dar início. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta, seu caderno. E faça para que você possa fazer as suas anotações. Já vai deixando aí sua saudação também, para a gente ver que você está online. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje a nossa escola dominical tem como tema fé, experiência e esperança. Vamos estudar um pouquinho sobre o texto de Romanos 5, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Tema muito importante para os nossos dias. Sempre pedindo você, meu irmão, que está chegando agora, para compartilhar esse link. Importante, meu irmão e minha irmã, para alcançarmos mais pessoas. Interessante, meu irmão, que recentemente nós estamos recebendo quase que diariamente pessoas comunicando que têm acessado as nossas aulas, têm acessado os nossos cultos. Então, quando você compartilha, você dá essa possibilidade de que a pessoa, assim que o Espírito Santo desejar, de tocar no seu coração, de levá-la a uma reflexão. Eu tenho falado, meu irmão, que não é brincadeira, isso é uma verdade, É uma forma que o Senhor nos deu agora nessa pandemia também de evangelização, Você pode achar que não, mas a gente alcança pessoas, graças ao bom Deus, através do teu compartilhar, desta palavra. Se tem abençoado você, quero desafiar você, então, em nome de Jesus, a compartilhar, Seja bem-vinda, Verônica, paz, minha amada, tudo bem? Você tá bem? Graças a Deus. A Valzinha também que está chegando. Valzinha, graça e paz, seja bem-vinda. Em nome de Jesus a todos vocês. Quem mais está aí? Vai deixando sua saudação aí para eu ver que você está conosco. Deixa eu entrar aqui. Eu disse que eu estou com o celular aqui, meus irmãos, porque meu computador hoje desde manhã está travando. Então, agora ele está funcionando, mas eu estou com medo de travar. Então eu vou deixar a aula preparada aqui também, para que a gente não seja pego de surpresa. De evangelização. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deixa eu ver quem mais aqui. Samira, seu Hernani, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, um beijão pro Senhor e família, Dona Léo, que tá aí também, as meninas. Irmãos, livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 ao 5. O tema de hoje, fé, experiência e esperança. Um tema oportuno desse estudo que o apóstolo Paulo deixa essa palavra para a igreja de Coríntios, E eu quero chamar a atenção de alguns pontos aqui conosco, para que a gente consiga trabalhar. Pegue aí tua Bíblia, pega a tua caneta, Pegue aí um caderno que você faça as anotações aí, Se você anota na sua Bíblia, amém também, não tem problema, E vamos juntos estudar um pouquinho,
né, sobre esse tema. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós conseguimos hoje, meu irmão e minha irmã, para a gente dar início, né, como a gente sempre faz batendo um papo aqui, a gente consegue criar um relacionamento entre a questão da fé e da esperança, né? A gente consegue estabelecer alguma relação entre essas duas coisas, entre a questão da fé e da esperança, né? Eu queria levar você a pensar e a refletir um pouquinho sobre isso agora, né? Você consegue, né, dentro do teu pensamento, dentro da tua vida, dentro da sua, né, da sua rotina, associar a questão da fé com a esperança, né? Seja bem-vindo, Ninho. O que você acha, meu irmão? É possível aliarmos a questão da fé e da esperança? Isso pode parecer muito, para alguns, né? Pode parecer fácil, mas para outros pode ser uma realidade difícil, né? De acordo com as situações em que nós estamos vivendo, né? Então isso é muito temporal, digamos assim. Se eu estou passando por uma luta, né, na minha vida, se eu tenho passado por desafios, por tribulações, né, infelizmente muitas pessoas acabam desassociando, né, essa questão da fé e da esperança. Então o olhar dela sobre a vida, né, dela cristã, sobre a vida dela, né, debaixo do senhorio de Jesus Cristo é abalada, né, porque ela coloca os problemas, né, como algo que não condiz com a fé cristã. E a gente vai entender que não é bem assim, né? Quero ler o texto com você, vamos orar, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Esse então será o tema que nós vamos aqui estudar um pouquinho, mas antes nós queremos pedir, né, a sabedoria que vem dos céus, a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, que se renovou mais uma vez em nós. Pela oportunidade, Senhor, de celebrarmos e louvarmos ao Senhor, ó Pai amado, pela semana que se encerrou, Pai amado, e por esta nova que há de se iniciar, meu Pai. Nós temos plena certeza e convicção, e debaixo dessa palavra, a esperança, Senhor, não o livramento das tribulações, mas que nela, Pai amado, será gerado em nós, ó Pai amado, virtudes, ó Pai amado, das quais nós trataremos aqui. Porque o Teu amor, Senhor, foi derramado sobre os nossos corações, e sabemos, ó Pai amado, que a nossa fé não está, Senhor, Pai amado, naquilo que nós podemos realizar, mas está, Pai amado, na glória conquistada por Cristo Jesus naquela cruz, e colocamos os olhos nela, Senhor, para sabermos, ó Pai amado, que toda tribulação aqui será gerado em nós, ó Pai amado, esperança, será gerado em nós, Pai amado, experiência, será gerado em nós, ó Pai amado, verdadeiramente perseverança em tua palavra, no caminhar contigo, Pai. Somos uma geração, Pai, que precisa, Pai, crer na palavra. Somos uma geração, Pai amado, que precisamos estudar a Tua palavra. Somos uma geração, Pai amado, onde a palavra perseverança, Senhor, precisa ecoar em nossos corações, ó Pai amado, porque falsas doutrinas são lançadas a nós, ó Pai amado, de um evangelho, Pai amado, glorioso, Senhor, no sentido, Pai, de que nada de errado pode acontecer conosco. O evangelho triunfalista, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos à verdade. Pedimos agora a orientação do Teu Espírito, Senhor, para nos conduzir à verdade, escavar, ó Pai amado, a Tua palavra, para acharmos o tesouro necessário para que a nossa vida seja edificada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e agradecemos desde já. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pedindo de novo para você compartilhar essa live, meu irmão, para atingirmos mais pessoas, né? Interessante. A primeira coisa, quando eu perguntei se a fé
né, a gente consegue criar aí um ato de correlação entre a fé e a esperança, se dá muito uma dificuldade da gente entender, como eu disse, principalmente na visão daqueles que estão passando pela tribulação. E em grande parte deles, igreja, eu preciso que você entenda isso, né, porque muitas vezes lhe foi ensinado ou lhe é dito, né, algo dentro do evangelho ao qual Jesus não nos disse, ao qual a palavra do Senhor não se refere. A primeira dela, meu irmão, que eu quero dizer para você aqui, muitas vezes nós já trabalhamos isso na igreja, mas eu quero retomar isso com vocês hoje, para que vocês reflitam, é aquilo que nós chamamos da teologia da triunfalista. Né? O que é isso, pastor? O que é o evangelho, né, triunfalista? É o evangelho, meu irmão e minha irmã, que diz que nada de errado pode acontecer conosco. Né, de que se estamos em Cristo Jesus, a nossa vida, meu irmão, será de sombra e água fresca, né, que nós teremos, meu irmão, uma vida mansa e tranquila nesta terra, ao ponto de não termos problemas, ao ponto de não termos, né, com que nos preocupar, né, a partir do momento. Isso me dá muito a ideia antiga, né, daqueles ídolos dos povos antigos, né, e até hoje em dia existe isso, né, de que o evangelho ele é tido muitas vezes como uma imagem de escultura a qual nós colocamos, alicerçamos, né, dentro do nosso lar, e aquilo tem o poder, né, de nos guardar de todo mal, aquilo tem o poder de afastar, né, malignidades, que aquilo tem o poder, né, de proteger a nossa casa. Né? Então é interessante pensarmos e refletirmos um pouco disso. Se não temos usado o entendimento que nós temos do evangelho, muitas vezes está associado a essa teologia do triunfalismo, né? Existem outras coisas aí também correlacionadas com essa teologia do triunfalismo, né? Da qual nós podemos dizer, mediante a Bíblia, de que não é uma verdade. Né? Não há uma promessa, na oração daquele que Jesus realiza, né? Você conhece muito bem para os seus discípulos, ele diz: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire daqui, né? Porque eles são daqui, mas peço que os livre do mal. Né? Olha que interessante, meu irmão. Então o próprio Jesus reconhece que o mal existe, que nós passaremos por provas e tribulações, mas que em todas elas nós sim podemos contar com o nosso Deus que nos protege e nos livra. Mas também nós temos que entender e temos que ter também a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, através do que o apóstolo Paulo nos diz aqui, igreja, né? A minha tia, graça e paz, minha amada. Gente, essa minha tia Carmelita, ela tem uma sabedoria invejável, tia. Se quiser contribuir conosco, tia, é muito bem-vinda, viu? Escreve aí pra nós, a sua sabedoria é maravilhosa, tia. Prazer e uma honra ter você aqui conosco, viu? Então, igreja, olha que interessante isso. Né? Isso está correlacionado também com outras teologias que vão acabar surtindo, né, efeito, né, em outras formas de se pensar, né, de realizar a teologia. Muitas delas, por exemplo, também é a questão da teologia da prosperidade, que a gente tanto fala, né? Ora, meu irmão, se você está passando por problemas financeiros, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Se você está enfrentando problemas financeiros, é porque você tem algum problema, você não é fiel, você não é dizimista, você não é isso, você não é aquilo. Nós, como Igreja Metodista, acreditamos sim na fidelidade dos dízimos, né, e das ofertas, mas nós sabemos que Deus tem propósitos. Né, que Deus trabalha, meu irmão, como Ele próprio diz, que os caminhos deles não são os nossos caminhos, são caminhos mais altos e que muitas vezes nós não entendemos, né? Agora, se nós prestarmos atenção do que o apóstolo Paulo está nos dizendo, do que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nesse texto, né, nós podemos entender um pouquinho de que nem toda prova, de que nem toda tribulação, ela pode ser olhada com maus olhos. Olha que interessante isso. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar, né? É nesse sentido que nós vamos olhar aqui com outros olhos, né, para aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. Um detalhe histórico importante, meu irmão. Esse capítulo 5, ele fala muito aos judaizantes e aos judeus também não convertidos, né, que estavam importunando o apóstolo Paulo nessa época acerca justamente da crucificação de Cristo. Então era impensável a eles, né, ter um Cristo crucificado, ser colocado como rei, né, ser colocado como o Filho de Deus, né, o próprio Messias,
aqui. Então, para eles construíam aquela imagem, né, de que o Messias, você sabe muito bem disso, não preciso ficar repetindo, mas de que o povo judeu esperava, né, um novo Davi, alguém que viria para libertá-lo de toda a opressão através de guerras. Porém, mais do que isso, eles também faziam associação para com os novos cristãos por causa da perseguição que estava sendo acometida a eles por causa de Cristo. Então, ou seja, para o pensamento judeu, era mais ou menos assim, olha, o seu Cristo morreu numa cruz envergonhado, né? Porque quem morria na cruz era motivo de vergonha. Né? O seu Cristo morreu numa cruz e foi feito vergonha, né? Passou vergonha ali. E não somente isso, como agora aqueles que estão, né, carregando o seu nome, aqueles que são chamados de cristãos, né, também passam por tribulações da perseguição. Por quê? Né? Porque já vem de um Deus caído, de um Deus que foi humilhado. Então era mais ou menos essa ideia, né, do que os judeus tentavam impor sobre a igreja da época. Esse tipo de pensamento. Isso é consequência da fé que vocês têm num Deus que foi envergonhado. O apóstolo Paulo, então, ele vai trabalhar isso, né, consolar, né, e dar uma nova visão de toda aquela tribulação, de todos aqueles problemas que o cristianismo vivia na época ali, né, acerca disso. É interessante, um fato histórico que você precisa entender e compreender. Né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não, irmãos, não entrem nessa conversa deles, não entrem, né, no que eles estão querendo dizer para vocês, que isso é porque, né, Cristo já foi envergonhado e essa tribulação é decorrência, né, dessa vergonha deles. Não, vão por esse caminho. E o apóstolo Paulo então vai consolidá-los. Né? Se a gente estudar o livro de Romanos em 3 blocos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai trabalhar, né, como se fosse 3 blocos ali, explicando, detalhando, né, no primeiro falando sobre a questão da salvação, da justificação. No segundo bloco, né, do livro de Romanos, ele começa a trabalhar sobre a experiência cristã, e o terceiro ele vai trabalhar sobre a questão da vida prática do cristão, né, como o cristão em sua vida deve se comportar a partir daquilo, em decorrência dessa perseguição, em decorrência, né, dessa mentalidade, né, dos judeus que queriam colocar sobre a igreja ali que surgia, né, sobre a igreja ali que estava crescendo. Né? Esperança, igreja. Né? Ó, irmão, se você tiver perguntas, se o pastor estiver falando muito rápido, você pergunta aí, tá? Vocês sabem que tem liberdade aqui. Esperança fala de espera e fala também de expectativa, não é verdade? É o que nos motiva muitas vezes nos tempos de dificuldade e sofrimento. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, igreja, a esperança está associada às dificuldades, mas também está associada à paciência. Olha que interessante isso. Porém, igreja, apesar de significar esperar, a palavra não significa inatividade ou apatia. Por mais que a gente esteja falando de que esperança esteja associada às dificuldades, mas também à paciência, e às vezes a gente confunde a palavra paciência, né, com uma apatia, uma inatividade, e não é esse o sentido da palavra. Ao menos no que diz respeito à esperança gerada pela fé cristã, a apatia não tem lugar. Viver com esperança, igreja, é enfrentar as adversidades crendo, né, que dias em Cristo melhores virão. Mas de onde vem a esperança da pessoa cristã? E para onde ela nos leva? Né? De onde vem a esperança, né, da pessoa cristã e para onde ela é capaz de nos levar? Né? Por isso, a esperança, igreja, é um aspecto fundamental da vida cristã na carta aos Romanos, né, no qual o termo aparece mais de 11 vezes. Para Paulo, a esperança decorre, igreja, da salvação em Cristo Jesus. Portanto, olha isso, portanto, ele não fala de um simples ato de esperar, mas da esperança cristã, e a entende como realização das promessas de Deus ao seu povo. Você está compreendendo? Essa esperança está firmemente e fundamentada, né, no ato divino da salvação de Cristo, vivendo no poder do Espírito Santo e movendo-se em nós em direção à plena percepção dos propósitos de Deus. Esse texto é um texto de um livro de Everts, né, um teólogo que está lá relatando sobre essa questão. Então aqui a gente já começa a desassociar,
né, a questão da esperança humana, né, com aquela da experiência dos filhos de Deus, daqueles que são cristãos. Né? A nossa esperança não está fundamentada, primeiro, em uma apatia. Por mais que a gente espere algo, nós não devemos ficar parados esperando por algo. Porém, segundo ponto, ela não é uma esperança humana, ao ponto de que nós olhamos e esperamos as coisas naturalmente acontecer, porque os nossos olhos estão voltados na salvação de Cristo Jesus. E quando nós colocamos os nossos olhos, né, naquilo que o Senhor já consumou, na salvação que nos aguarda, né, nós sabemos que a salvação ela é um ato, né, salvífico, mas construído também a nossa santificação, né, nós sabemos, meu irmão, que o nosso comportamento aqui muda. Não sei se a Ju está aí hoje, mas eu tive um papo muito legal com a Ju sobre a escatologia, né? E a escatologia que nós entendemos aqui na visão, né, metodista é colocar os olhos, né, no futuro, na nossa salvação, mas que essa escatologia não nos faz ficar parados aqui, igreja. É justamente pelo fato de termos os nossos olhos na salvação que o nosso agir, que o nosso presente agora, ele é moldado, ele é alterado, ele é modificado. Amém? Então não é uma questão de simplesmente esperar, eu sou salvo, então dane-se o mundo, né? Dane-se os meus familiares, dane-se minha casa, dane-se meus vizinhos, dane-se, né, qualquer um. Não é nesse sentido, né? Quando Paulo escreveu esta carta, ele já era um cristão maduro, né? Experimentado no amor de Deus, né, e no seu poder. Então Paulo já sabia muito bem, por causa da sua maturidade, quem é que ele servia. Né? Paulo já tinha muitas marcas, né, que ele próprio relata em suas cartas, no livro de Atos dos Apóstolos, né, espirituais e também físicas. Né? Paulo apanhou muito, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso. Né? Então Paulo sabia do que ele estava falando quando ele dizia ali aos romanos sobre essa questão da esperança, né, na salvação que nós temos, né, que habita na salvação em Cristo Jesus. Então ele sabia disso, bem como também nas suas tribulações provenientes da sua fé, né, das tribulações que são que acontecem em decorrência da fé que nós temos. Depois de discorrer sobre a ira de Deus contra a injustiça e a impureza humana, né, que está lá, do capítulo 1, que foi os blocos que eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 3, e a salvação pela fé, que ele vai discorrer sobre o capítulo 3 até o versículo mais ou menos 4, 5, Paulo ele começa a apresentar uma nova forma de viver como resposta a essa salvação. Né? Lá no capítulo 5, então, ele começa a discorrer um pouquinho sobre isso. Né? E esse texto que nós estamos lendo é o início da proposição do novo modo de vida, mediante a fé em Cristo. Nessa perspectiva, nós podemos afirmar, meu irmão, que nessa perspectiva nova de um cristão que tem esperança, a esperança é a base da sua vida. A esperança é a base da sua vida. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Meu irmão, eu estou querendo dizer que se há algo triste, que eu acho que entristece demais o coração de Deus e que na nossa geração está cheio deles, é de saber, meu irmão e minha irmã, que existem tantos filhos de Deus que passaram pela experiência salvífica através da fé em Cristo Jesus, que estão cheios, mas estão cheios de desesperança. Não tem mais esperança. E olha que nós estamos falando, meu irmão, e sabemos que o mundo está cada vez de mal a pior. Mas se nós não entendermos e compreendermos, meu irmão, se você ainda tiver com seus olhos firmados aqui, nesta terra, o seu coração será tomado por desesperança. Por isso que o apóstolo Paulo, e novamente digo isso para que fique cravado no teu coração, se os teus olhos estiverem firmados na salvação de Cristo Jesus, na obra gloriosa que ele fez, que ele realizou naquela cruz, isso, neste tempo, enche o nosso coração de esperança. E nos molda ao ponto de não aceitar, meu irmão. Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno, deixa ele morrer logo para a gente ir para Jesus e tal. Às vezes tem alguém que pensa desse jeito, não é? Ah, pastor, a Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno, deixa ele acabar de vez, aí a gente vai... Não, irmãos, não. Quero lembrar, meu irmão, e fazer aqui, né, uma ligação rápida aqui, de que o Senhor confiou a este mundo a nós, tanto para o seu cuidado, né, e aí eu estou levando até para uma questão ambiental, né, e em vários aspectos, como também o Senhor confiou a nós a palavra, né,
do Evangelho, a palavra, sabe, de salvação, da esperança que há em Cristo Jesus. Por isso que, meu irmão, essa esperança que nós temos na nossa salvação, ela não pode ser apática, ela não pode nos fazer parar. Você, meu irmão e minha irmã, que talvez esteja com teu coração cheio de desesperança. E eu entendo, digo a verdade, eu entendo, se você estiver com seu coração olhando para cá, meu irmão, tá feio o negócio, tá feio. Né, meu irmão, é notícia atrás de notícia, sabe, de escândalo atrás de escândalo, né? Ah, mas a família ideal lá, a mulher mandou matar o homem, né? Ah, o pastor que era presidente do partido político está preso. Né? O prefeito da cidade aí está respondendo por corrupção, né? Está sendo investigado. Né? Irmãos, o negócio está feio. Né? Mas isso não nos faz parar. Muito pelo contrário. Se temos os nossos olhos lançados de fato na obra gloriosa e redentora de Cristo Jesus, meu irmão, é um tempo da manifestação agora dos filhos de Deus. É um tempo agora, literalmente, meu irmão, nós que verdadeiramente, sabe, temos essa verdade em nós e que temos buscado, como nós temos ministrado nos cultos, a santificação, uma vida santa e irrepreensível, que é isso que Deus exige de nós. Meu irmão, se faz necessário agora que nós nos manifestemos, né, trazendo em especial, como nós estamos estudando aqui hoje, a esperança. A esperança. Né? A esperança de que, sim, e aí me veio na cabeça aqui agora, né? Olha que legal essa história lá de Elias. Você lembra a história de Elias, meu irmão? Ele vai ali, ele luta ali contra vários profetas de Baal. E ao ganhar daquele profeta, ele se sente sozinho. Né? Ele se sente sozinho. E o próprio Deus diz para ele, diz assim, Elias, você não está sozinho. Eu guardei, posso estar enganado pelos números e peço perdão por isso, mas guardei 700 profetas que não se dobraram a Baal. Né? Você vai falar, pastor, você está falando que só tem 700 pessoas? Não, tem muito mais. Né? Em todas as denominações, né? Tem pessoas que são de Deus. E nós precisamos, neste tempo, refletir esta glória, essa esperança que nos move em nosso tempo. Por isso, meu irmão, para com essa cara de bocoió que muitas vezes você usa, né? Oh céus, oh vida difícil, meu irmão. Se encha da esperança da glória de Cristo Jesus, que há na glória de Cristo Jesus e na salvação que está nos reservado, em nome de Jesus Cristo. Amém? E vai ser luz, vai reluzir a glória de Cristo onde você estiver. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu trabalho num lugar onde só tem pecador, sabe que de todas as horas você é luz. Brilhe naquele lugar, caramba, irmãos. É tempo, é oportunidade de crescimento. É tempo, meu irmão, de manifestar essa glória e a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Quero continuar aqui. O apóstolo afirma que por meio da justificação nós temos paz com Deus. Glória a Deus por isso. E que por meio da ressurreição de Jesus temos a esperança, lá no versículo 2, de partilhar da glória divina. Se a justificação, igreja, resolve o nosso passado, né? Justificação naquele sentido romano, literalmente, de que alguém, né, no caso um imperador, pagou uma dívida que só ele poderia pagar. Nesse sentido, só Cristo, sendo o próprio Deus, pagou por nós. Então somos justificados, né, da nossa dívida, da escrita de dívida que nós tínhamos. Né? Então se a justificação resolve o nosso passado, a salvação nos auxilia a viver o presente e a projetar o futuro, de forma que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Assim, igreja, a esperança na vida eterna, sabe, nos capacita a lidar com as tribulações sobre outra perspectiva. Não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A esperança cristã, igreja, conforme escreve o apóstolo Paulo, ela vem da experiência do cristão e da cristã com Deus, que diante das tribulações fortalece a fé e produz perseverança. Quero trabalhar com você o conceito agora dessas 3 palavrinhas, tá? Se você puder anotar aí agora, essa é a hora de você anotar. Né? Vejamos os significados agora dessas palavras. Tribulação, né? Meu irmão, eu peço desculpa como eu sempre falo, meu grego é péssimo. É uma palavra que é tilpsis. Tilpsis é o ato de pensar. Né? A palavra tribulação
é o ato de prensar, pensar nada, desculpa, de prensar, né? Imprensar e também de pressão. Vou repetir. A palavra tribulação no grego, ela pode ser definida como prensar, impressar ou então pressão. Metaforicamente, né, nós podemos dizer que é opressão, que é aflição, que é tribulação, que é angústia, que são dilemas. A tribulação, todos nesses significados que nós colocamos aqui, ela produz perseverança. Quando nós somos prensados, quando nós somos, né, pressionados, quando nós somos, oprimidos, aqueles que têm os seus olhos na salvação de Cristo Jesus, meu irmão, o apóstolo Paulo diz que deve gerar em nós perseverança para não desistir. A tribulação produz perseverança. E aqui vai o primeiro ponto, né, um dos pontos pastoral que a gente realiza. Quantos de nós desistimos, meu irmão, ao primeiro sinal de oposição à nossa fé? Como existem pessoas hoje que desistem da sua fé? Hoje, por exemplo, meu irmão, existe, né? Vou dar uma pressão, por exemplo, para não tocarmos em determinados assuntos, né? Em assuntos variados. E muitos de nós acabamos cedendo e temos a mente do mundo para não tocar nestes pontos, para não causar atrito. Somos pressionados. E aí então, meu irmão, acabamos que por abandonar a fé. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz que... Não é a palavra do Senhor, minto. Né? Um autor, me fugiu o nome dele agora, diz que se somos amigos demais do mundo, nos transformamos em inimigos de Deus. Pare para pensar sobre isso, né? Para você refletir um pouco sobre isso. Não estou pregando aqui fundamentalismo, não. Muito pelo contrário, até porque a graça que opera em nós nos leva a agir com amor com todas as pessoas. Né? Mas eu estou falando sobre como muitas vezes nós somos pressionados, né? Somos, impressos contra a parede, recebemos pressão do mundo, nós acabamos por abandonar a nossa fé, aonde o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm os seus olhos voltados para a glória que foi conquistada naquela cruz para a nossa salvação. Isso deve gerar não abatimento, não abandono, mas perseverança. E essa palavra perseverança, anota aí, que no grego é upomone, meu Deus do céu, né, que significa estabilidade, significa constância, significa tolerância. Uau! Significa estabilidade. Eu não sou levado, né? Irmãos, um dia eu creio, um dia eu não estou crendo. Um dia eu tenho fé, parece que um dia eu não tenho fé. Né? Um dia eu creio na palavra do Senhor, outro dia eu não creio. E parece que a gente está dançando, né? Ó, não parece uma dança? Olha que ridículo o pastor fazendo isso, mas às vezes a nossa vida é assim. Não é verdade? Às vezes parece que um dia a gente está, um dia a gente não está. Ah, pastor, hoje hoje não aconteceu nada de ruim, não passei por nenhuma tribulação. Estou forte no Senhor, né? Meu irmão apresenta alguma provação para nós estamos lá embaixo. É nesse sentido que a palavra nos chama a sermos perseverantes, né? De termos uma estabilidade, uma constância na nossa fé. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Estou indo muito rápido. Diz aí alguma coisa aí nos comentários aí para eu ver se você está compreendendo, se está tudo bem, né? Se vocês estão entendendo. Enquanto isso, vou tomar minha aguinha. O pastor está falando muito. Amém. Então essa é a ideia, meu irmão, de que a tribulação, aquilo que nos faz ser pressionados, aquilo que nos faz, né, receber uma carga, sabe? De sermos, passarmos ali por situações difíceis, né? Irmãos, aqueles que têm a visão em Cristo Jesus, esses devem ser gerados neles, né? Não abandono da fé, muito pelo contrário, estabilidade, constância. Estou passando por dificuldade, tá difícil, mas eu creio, eu tenho esperança, né? Eu não movo um milésimo da minha fé em relação a isso. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está nos dizendo.
Tá bom, igreja? Depois ele continua, né? No Novo Testamento, característica, né? Novo Testamento, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo... peraí, deixa eu ler de novo que ficou meio confuso. Vamos lá. No Novo Testamento, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações, né? A perseverança, por sua vez, né, produz experiência. Então, quando eu tenho uma fé que não é instável, mas ela é estável, isso vai gerar em mim experiência, do grego dokme, né? Dokme significa teste, significa julgamento, significa aprovado, significa caráter aprovado. Tudo isso nós tiramos lá do dicionário bíblico Strong, tá bom? Dessas palavrinhas que eu estou usando aqui com vocês. Né? Curiosidade também, se um dia você quiser, meu irmão, muito legal, viu? Dicionário bíblico Strong. Então a perseverança, né, ela vai gerar em nós experiência, que essa palavra experiência marca aí, significa teste, significa julgamento, significa aprovado, né? Significa ter o caráter aprovado, né? Prova, um exemplar de valor comprovado. Ou seja, nós não abandonamos a fé, muito pelo contrário, por todas as situações que nós passamos, por nos mantermos, né, estáveis em nossa fé, nós podemos dizer que tivemos nosso caráter, pela experiência, né, nosso caráter aprovado, né? Olha que interessante isso. E por fim, né, a experiência que é gerada em nós, através desse conjunto aqui que o apóstolo Paulo está trabalhando, né, é o que produz esperança. E esperança, né, vem da palavra elpis, né, de uma palavra derivada de elpo, né, que fala de antecipar usualmente com prazer. Antecipar usualmente com prazer. No sentido cristão, regozijo e expectativa confiante na eterna salvação. Olha como todas essas coisas vão nos levar a essa esperança, né, em Cristo Jesus, da salvação que Ele tem. Né, de sermos felizes e alegres com isso. Porque não basta você saber, meu irmão. Não basta você saber. É no momento da prova mesmo que você tem que sentir aquela alegria de dizer assim, tá difícil, cara, mas sei lá, estranhamente não estou abatido. Estranhamente não estou, sabe, me sentindo desolado por Deus, abandonado por Deus, muito pelo contrário. Essa expectativa, né, essa esperança que nós temos gera em nós regozijo, aquela paz na alma, né, nos gera alegria, nos gera expectativa confiante na eterna salvação que nós temos. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Né, em sabermos, meu irmão, que no meio da tribulação nós podemos ter esperança, ter paz, ter alegria, porque aquilo, meu irmão, a nossa salvação já está garantida, não é em decorrência dos problemas que nós estamos passando. Por isso, meu irmão, como nós temos trabalhado durante todos esses domingos, né, a fé saudável, meu irmão, nos eleva a um outro patamar. Minha câmera está um pouco instável, tá, igreja? Eu não sei porque ela está mudando muito. Peço desculpa. Mas você entende? Olha que lindo isso. Né? Olha que coisa gloriosa isso. Uma fé saudável, quando nós compreendemos realmente o que a Bíblia quer nos dizer e não essas teologias furadas que aparecem por aí, como a teologia do triunfalismo, né, da hipergraça, quando nós entendemos realmente. A Bíblia nos falando aqui, olha, aqui vocês vão ter problema, aqui vocês vão ter perseguições, aqui vocês vão passar por perrengue. Mas em todas elas, bote os teus olhos na salvação, na esperança da salvação de Cristo. Passe por esse processo, né, de entender que essas tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Que coisa linda isso. Que maravilhoso é saber disso. Amém, igreja? Esta esperança, igreja, ancorada na salvação e na fé com Deus, não confunde. Ela não produz engano, muito menos decepção.
Isso tudo por causa do amor de Deus e da presença do Espírito Santo, que é consolador. Né? Que é consolador em nós. As tribulações se transformam em possibilidades de ação de esperança. Olha que coisa louca. Antes eu enxergava no mundo. Dificilmente, estava vendo o mundo todo corrompido, estava vendo uma coisa, catástrofe. Mas agora eu tenho Cristo como Salvador. Eu começo a enxergar diferente. Eu começo, meu irmão, até a enxergar as tribulações, sabe, as provações que eu passo na minha vida de uma forma diferente. As tribulações, eu vou repetir isso para você gravar, as tribulações se transformam em possibilidades de ação da esperança, que por estar ancorada no Espírito Santo de Deus, nos dará condição de viver de modo digno da salvação. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus por isso, Senhor. É através da esperança, né? Da possibilidade da ação da esperança, que por estar ancorada no Espírito Santo de Deus, nos dará condição de viver de modo digno da salvação. Com base no que foi experimentado da graça de Deus, igreja, a pessoa cristã tem esperança não só de viver a vida eterna, que há de vir, mas de superar com perseveranças as lutas da vida terrena. Aleluia, glória a Deus. É nessa esperança, meu irmão, da nossa salvação que vai mudar o nosso agora, o nosso agir hoje. Tá difícil, meu irmão? Você está passando por um problema? Em nome de Jesus Cristo, coloque agora os seus olhos na tua salvação e você vai ver agora, né, a tua vida, você enxergar de uma outra forma esses problemas que você está passando. Tenha esperança, né? Mas de superar com perseverança as lutas da vida terrena. Já está terminando, tá? Paulo sofreu... Ai, que susto. Achei que já era... Que horas são, igreja? Deixa eu ver aqui. Ah, temos tempo, então a gente pode ir mais devagar. Paulo, ele sofreu, igreja, inúmeras perseguições, né? E a gente pode dizer, nesse contexto de que ele já era uma pessoa madura na sua fé, quando ele escreve aos Romanos, a gente pode dizer que a fé dele não foi abalada em momento algum, né? Pelo contrário, seu testemunho de perseverança e fidelidade atravessou os séculos e até hoje nos inspira. Até hoje a fé do apóstolo Paulo nos inspira, né? A partir do texto de Romanos, nós podemos perguntar: como lidar com as tribulações e manter a esperança? Como lidar com as tribulações e manter a esperança? É uma pergunta, né? Vou citar 3 tópicos aqui para a gente entender um pouquinho. Primeira, colocando as nossas expectativas no Senhor e não deixando que o sofrimento ou o medo nos paralise. Se nós já sabemos o que nos aguarda, na nossa esperança que é eterna e na salvação, nós sabemos e entendemos então que mesmo o sofrimento neste mundo não pode nos paralisar. O sofrimento faz parte da trajetória humana e nós não estamos imunes a ele, você sabe disso. Os primeiros cristãos e cristãs também não estavam imunes. Morte, separação, dificuldade financeira, violência, problemas relacionais, né? São várias as fontes de sofrimento em nossa trajetória. Em maior ou menor grau, a dor nos toca e pode nublar a nossa vista. Em maior ou menor grau, a dor nos toca e pode nublar a nossa vista, apertar o coração e tirar as nossas forças, né? Chorar, sofrer, pedir ajuda a Deus e às pessoas são comportamentos necessários mediante situações de sofrimento e uma espécie de reação natural do homem. Vivenciar o sofrimento não pode ser confundido com se acostumar ou paralisar diante dele. E aí eu quero lembrar de vocês, meu irmão, a conotação do medo. O medo, meu irmão, nós citamos isso em algumas escolas dominical atrás. O medo, ele pode ser benéfico. Você sabia disso? Porque eu sempre cito isso como exemplo, né, meu irmão? Eu tenho medo de cachorro grande. Cachorrinho pequeno não, mas de cachorro grande eu tenho. E se eu vejo lá naquelas casas, né, lá, ó, cachorro grande, né, cuidado, cachorro grande,
Aquilo vai me dar um medo ao ponto de me avisar e dizer assim, não passa perto do portão. Você não sabe o tamanho da boca desse cachorro, né? Existem uns cachorros hoje com uma boca do tamanho de um... Meu irmão, eu atravesso a rua. O medo, ele me avisou ao ponto de dizer assim, olha, seja sábio e mude a direção do seu caminho. Mas o que não pode, meu irmão, é o medo me dominar ao ponto de eu ver aquela placa ali e eu travar. Eu travar e falar assim, e agora? Vou para onde? Então perceba que é isso que nós estamos conversando aqui. Né? Vivenciar o sofrimento, igreja, não pode ser confundido com se acostumar ou paralisar ou nos paralisar diante dele. Nós precisamos e podemos reagir. Jesus nos capacita para isso. É Jesus quem nos capacita para isso. Para o apóstolo Paulo, na perspectiva da salvação em Cristo, as tribulações não precisam ser um fim em si mesmas, mas um caminho para gerar perseverança. Olha a ótica alterada do evangelho das situações da vida, dos problemas da vida. Né? Não são fim em si mesmas as tribulações, mas um caminho para gerar em nós a perseverança. Se as tribulações podem minar a esperança na vida, a esperança em Cristo nos capacita a perseverar, a agir e a superar essas dificuldades. Certa vez o salmista vai dizer, né, rememorando as tribulações que ele estava sofrendo, ele afirmou, Salmo 27, versículo 3, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa expressão mostra, igreja, como se porta, na verdade, a pessoa cuja esperança está em Deus. Nós temos nossos olhos lá, mas é aqui que as coisas vão mudar também. É aqui que o nosso agir, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, a nossa expressão diante dessas dificuldades vão ser alteradas. Quem espera em Deus se aquieta nas promessas do Senhor. Está lá, Salmos 46, 10. Né? Quem espera em Deus se aquieta nas promessas do Senhor. Pastor, mas eu estou, passando por uma tribulação. Se há esperança, se há, meu irmão, promessa de Deus na tua vida, elas vão se cumprir. Espere confiantemente no Senhor. Não se deixe paralisar diante das dificuldades. Pelo contrário, persevere. Busque sabedoria. Priorize agir de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante isso. Né? Não vai fazer também do jeito que você acha que deve fazer, não. Persevera, busque sabedoria, segundo o Tiago está disponível a todos, é só pedir a Deus, e prioriza agir de acordo com a vontade de Deus. A partir das experiências de dor, nos tornamos, de dor, torna-se testemunha do amor, do poder e da graça de Deus em nosso agir. Oh, glória a Deus. Mas tem uma segunda questão aí também, eu falei de 3, né? A pergunta que nós respondemos agora, nós vamos continuar respondendo. Como lidar com as tribulações, e manter a esperança? Primeiro, colocando nossas expectativas no Senhor e não deixando que o sofrimento ou o medo nos paralise. Segundo, aprendendo a lidar com os sofrimentos advindos da nossa fé. Aprendendo a lidar com os sofrimentos advindos da nossa fé. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, igreja, há sofrimentos que surgem de uma vivência cristã comprometida. A luta para não ceder às tentações, para manter a unidade na igreja, para testemunhar a Cristo em meio a tantas injustiças, o fato de ser alvo de ofensas muitas vezes e até de desprezo por conta da sua fé, em Jesus são expressões desse sofrimento que nós podemos chamar advindos da fé, que surgem da sua fé, da expressão da sua fé. Certa vez em Antioquia, Paulo fortaleceu o ânimo dos seus discípulos, dos discípulos e discípulas. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Ele diz assim, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Uau! Nós devemos então aprender, Nós devemos então aprender a lidar com os sofrimentos advindos da nossa fé. Vou ler de novo aqui Atos 14, 22 para você decorar. Exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele falava para um povo que era perseguido por causa da sua fé.
Independentemente de qual seja o sofrimento, igreja, não podemos deixar que as dificuldades nos vençam. Há muita gente que na primeira tribulação, né, dentro ou fora da sua comunidade de fé, acaba se afastando da igreja, acaba se esmorecendo, sua fé se esvazia. Esta não é a vontade de Jesus Cristo. É preciso perseverar e ter em conta que a vida cristã não é só feita de sofrimento, não. Nós estamos falando, mas não é só feita de sofrimento. Há muito que celebrar e louvar a Deus. A esperança no Senhor nos ajuda a trocar as murmurações pelas petições com ações de graças, conforme diz Filipenses 4, versículo 6. A esperança no Senhor nos ajuda a trocar as murmurações pelas petições com ações de graça. Aleluia. Quanta coisa nos é moldada. Quanta coisa esse texto que nós lemos nós podemos tirar de riqueza para a nossa vida. Nós precisamos, meu irmão, não nos moldar quando somos prensados, quando passamos pelas tribulações deste mundo, mas saber lidar com o sofrimento deste mundo. E a grande tragédia é que parece que para conquistar alguns temos vendido, né, o propósito e a santidade, né, da igreja para alcançar o mundo. Eu tenho dito isso, meu irmão, que infelizmente a grande tragédia da igreja é justamente não ser tão diferente do mundo. As pessoas quase hoje não percebem mais diferença daqueles que são da igreja quando não são da igreja. E faço um apelo aqui a você, meu irmão. Procure depois aí nos nossos cultos a palavra forte que foi ministrada há 2 domingos atrás sobre a questão do que Deus espera de nós. Santidade. Né? E de novo eu falo isso na escola dominical. Infelizmente nós estamos entendendo e colocando o evangelho abaixo da lei. Achando que a graça, meu irmão, não nos requer mais nada. Sabe, no sentido de que tipo, Deus perdoa todos, sabe? Tá tudo ganho, já tá tudo assim. Não. Essa graça, meu irmão, e o evangelho nos revela isso, nos coloca num patamar acima, mais exigente do que a própria lei. É só você ler. É só você ler a palavra que você vai ver isso. Por isso, meu irmão, sabe, se acontecer algum problema na tua igreja, não deixa. Não deixa sua fé se esfriar, não deixa, sabe, você, pastor, Não, meu irmão. Persevere. Passe por aquela tribulação, a esperança no Senhor nos ajuda, sabe, a trocar as murmurações pelas petições com ações de graça. É preciso perseverar. E a terceiro ponto, diante da pergunta que nos é feita nesse texto, né, que nós deixamos aqui, né, vou ler de novo. Como lidar com as tribulações e manter a esperança, né? Primeiro, colocando nossas expectativas no Senhor e não deixando que o sofrimento ou o medo nos paralise. Segundo, aprendendo a lidar com os sofrimentos advindos da nossa fé. E terceiro ponto, trazendo à memória os feitos do Senhor. Trazendo à memória os feitos do Senhor. A esperança anunciada por Paulo é fruto da experiência. A esperança anunciada por Paulo é fruto da experiência. Diante dos novos problemas, das novas lutas, né, lembrar daquilo que já experimentamos do poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos nossos limites, nos reanima a fé e aviva a esperança. Aleluia. Vou ler de novo. Diante de novos problemas, novas lutas, lembrar daquilo que já experimentamos do poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e limites, o apóstolo Paulo diz, né, nos reanima a fé e aviva a esperança. Lembra quando nós falamos daqueles versículos que parece que tocam a nossa vida diferente, que marcaram a nossa vida? Lembra quando muitas vezes está passando por um problema e você revisita esses versículos, meu irmão, e parece que Jesus ali te conforta de novo, sabe? Cada um de nós tem algumas, né? Não precisa ser um só, mas alguns versículos que Deus marcou a nossa vida. Traga à memória os feitos do Senhor. O profeta já vai dizer, né? Traga à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, igreja. O amor dele não muda. O poder dele é infinito e ele está sempre conosco.
E é assim que nós caminhamos de fé em fé. A esperança que não confunde. A esperança que não decepciona, porque Cristo não decepciona ninguém. Porque é gerada e fundamentada no amor de Deus que enche os nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Deus não nos decepciona. Nós, que muitas vezes não enxergamos o agir e as possibilidades de crescimento que Ele nos dá. Quero concluir agora. Há um ditado, popular que afirma, igreja, que a esperança é a última que morre, né? Você já ouviu isso muitas vezes. Ditado este que não se aplica, para a esperança cristã, cujo fundamento está justamente na vitória eterna da vida sobre a morte. Cristo é a nossa esperança. Por isso nós não paralisamos diante do sofrimento. Antes nós podemos dizer que encontramos por meio da fé forças para superar toda e qualquer tribulação. A esperança cristã não nos ajuda a celebrar a salvação. A esperança cristã nos ajuda a celebrar a salvação, a superar a tribulação e a trabalhar na missão de mostrar ao mundo a fonte da nossa fé, a fonte da nossa esperança. Isso é forte, hein? Eita, tô parecendo aquele pentecostal. Isso é forte, hein? Pegou aí, igreja? Pegou aí, vaso? Vaza! Vaso e vaza. Pegou aí? Vou ler de novo, porque é forte, hein? É forte. Segura o manto. A esperança cristã nos ajuda a celebrar a salvação, a superar a tribulação e a trabalhar na missão de mostrar ao mundo a fonte da nossa fé, a fonte da nossa esperança. Aleluia. Que nesta manhã, meu irmão, você talvez esteja bem na fé, mas agora compreendendo as palavrinhas no sentido maior, compreendendo agora as palavrinhas, que Romanos 5, de 1 a 5 nos diz, sobre a questão da tribulação, a pressão. Mas essa pressão, meu irmão, quando nós estamos nossos olhos em Cristo Jesus, nós sabemos que ela produz perseverança, ou seja, continuidade, ou seja, não uma fé, cheia de altos e baixos, mas uma fé constante. Essa fé constante vai gerar em nós experiência, maturidade, e essa experiência, maturidade vai gerar em nós esperança. Quero desafiar você essa semana, meu irmão. E diante de todo esse cenário da pandemia que nós estamos vivendo, das quais muitos de nós, e presta atenção, pastor, quer dizer então que agora eu recebi essa palavra, amanhã eu vou sair sem máscara na rua. Não, filho, não estou dizendo isso. Amém? Nossa fé também tem um cunho racional, lembre-se sempre disso, Mas o que eu estou querendo dizer é que diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas tribulações que nós vivemos e estamos vivenciando nesse tempo, é tempo, meu irmão, de encarar a vida e esses problemas com uma outra forma. Pastor, não vou chorar? Vai. Mas a tua esperança não está na resolução desse problema, está na tua salvação. E isso vai te gerar uma esperança de dizer, vai passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, meu irmão. E aquelas frases de Facebook que o pastor gosta, Uma vez eu citei isso, quero citar de novo, Eu formei, tá? Posso dar crédito para mim também, Irmãos, se o diabo tem te feito parar, tem te feito sofrer, diga para ele qual vai ser o final dele. Já está decretado. Abra um sorriso no meio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso não é um jargão. Viva isso no teu coração. E que o teu coração agora seja cheio dessa esperança e da alegria que é gerada através dessa esperança. Não está fácil, mas nessa semana já haja diferente. Tenha postura diferente. Talvez no seu trabalho você está passando por problemas sérios.
Talvez nos teus relacionamentos, na tua vida sentimental, problemas sérios. Talvez, meu irmão, na tua relação conjugal, tome uma postura diferente agora. Assuma essa postura, meu irmão, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. E viva a alegria. Nós não somos utópicos, a gente não vive, sabe, rindo. Não. Há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Se alegre, nós temos esperança. A nossa esperança está firmada na obra redentora e salvadora de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Que lindo texto. Só Deus mesmo, né, para conceder a um homem limitado e falho, né, como o apóstolo Paulo, para nos trazer esse texto tão maravilhoso, que nos edificou tanto nesta manhã. Amém? Olha a tribulação diferente. Tem perguntas, meu irmão? Vou tomar aqui minha aguinha. Se você tiver pergunta aí, manda aí pra gente responder, pra gente trabalhar, algum testemunho, alguma coisa que você queira compartilhar. Esta é a hora. E este é o dia que o Senhor fez. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Me alegrarei. Deixa eu ver que horas, pra gente não passar. 11h30. Vamos finalizar já, tá, igreja? Tem alguma pergunta, tem algum comentário? Você foi edificado? Lembrando que as aulas da escola dominical, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos subindo para o YouTube também, tá bom? Então, assim que acaba, eu já coloco para enviar para o YouTube. Demora um pouquinho, acho que por volta lá de 2 horas da tarde já está liberado no YouTube. Às vezes você está precisando ouvir essa palavra de novo, né, para Deus te confortar, para Deus ministrar o teu coração. O YouTube eu creio que é uma plataforma um pouco mais fácil, né, da gente acessar, né, da gente rever os vídeos. Então por isso que nós estamos mandando várias dessas aulas da escola dominical lá para o YouTube, né, para você ter mais facilidade, tá bom? Amém, meus irmãos? Quero orar por você, em nome de Jesus Cristo. Se você sabe de alguma pessoa que precisa, meu irmão, ouvir essa palavra de esperança, que precisa entender, né, as provações de um modo diferente, de uma forma diferente, eu quero te desafiar em nome de Jesus Cristo, de você ser bênção na vida dela. Compartilha com ela, marque ela de repente aí, sabe, mande para ela, envie para ela, né, meu irmão, seja instrumento na vida de Deus, né, assim como eu fui edificado com esse estudo, eu creio que você também foi. Tem muitas e muitas pessoas que precisam receber essa palavra de esperança, de enxergar esse momento com novos olhos, de uma nova forma, conforme Deus deseja e Deus quer. Amém? Vou orar por você. Se tiver pergunta, continue digitando aí. Depois da oração eu respondo, tá? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este tempo. Nós te gloriamos, ó Pai amado. Nós te glorificamos, ó Pai amado, porque bem sabemos, ó Pai, que esta obra não é obra, Pai, de mãos humanas. É obra, Pai amado, que vem, Senhor, do teu amor, Senhor, Pai amado, por cada um de nós. Pela fidelidade do Senhor, Pai amado. Nós te glorificamos, ó Pai amado, porque bem sabemos, ó Pai, que se colocarmos nossos olhos na esperança, Senhor, do que as nossas forças podem produzir, sem hipocrisia, Senhor. Se colocamos, ó Pai amado, a esperança, Senhor, no que a nossa sabedoria muitas vezes pode agir, Pai, sem hipocrisia, Senhor, nós vamos falhar, nós vamos sofrer e seremos eternamente, ó Pai, dominados por um medo, Pai, por uma tristeza, Senhor, que por mais que estejamos frequentando, Senhor, Pai amado, a igreja, por muitas vezes ouvimos louvores, ó Pai, essa tristeza ainda dominará o nosso coração, Senhor, porque não pode e não é obra humana. Mas, Pai, se nos atentarmos para aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, e expondo, Pai amado, o texto bíblico como foi exposto hoje, Senhor, vivenciarmos, ó Pai amado, pela Tua graça e misericórdia, essa experiência, Senhor, de enxergar, de colocar os nossos olhos agora naquilo que é eterno, que já está consumado, Senhor, a nossa salvação, Pai amado, o nosso hoje será mudado. Dai-nos, ó Pai amado, esse entendimento. Dai-nos, ó Pai, formas, ó Pai, ainda que não compreendemos na sua totalidade, mas mostra-nos agora, Senhor, Pai amado, e revela, Pai amado, esta palavra ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que, Senhor, sejamos tomados de uma confiança, de uma esperança, Senhor,
que não nos permite ficar parados, mas nos dá, Senhor, a força necessária, Pai amado, de nos mover, de caminhar, de enfrentar as dificuldades da vida, Pai amado, de fugir delas quando necessário também, Senhor, mas sempre, Pai, em movimento, Pai, sempre, Pai amado, testemunhando como nós terminamos aqui, glorificando, Senhor, Pai amado, a Ti em nossas vidas, em nossas formas de agir, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos ser testemunhas e mostrar ao mundo, Senhor, a fonte da nossa fé, a fonte, Pai amado, da nossa esperança. Nós oramos, ó Pai amado, por tantos irmãos e irmãs que, Pai amado, estão dentro e fora da igreja, que foram dominadas por esse medo, que por causa desse tempo, Senhor, Pai amado, foram acometidos, ó Pai amado, de um temor não ao Senhor, mas um temor, Pai amado, das circunstâncias, ó Pai, das tribulações que estão se apresentando em nossa vida nesses dias, nesses tempos, ó Pai amado. Ô meu Pai, que esta palavra, que é a Tua palavra, possa confrontá-lo, Pai amado, e possa gerar vida nela. Um novo entendimento e uma esperança, Senhor, que fará brotar, ó Pai amado, em sua vida a alegria de Te servir. A alegria, Pai amado, de saber, ó Pai, que a Tua obra é maravilhosa. E de que o maior prêmio já não está assegurado, Senhor, a todos aqueles que perseverarem. A todos aqueles, Pai amado, que entenderam, Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E ainda assim, por graça e misericórdia, oramos, ó Pai. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Fortalece-os, ó Pai. Que os joelhos trementes, ó Pai amado, sejam firmados agora nessa esperança maravilhosa que nós temos, ó Pai, da nossa salvação. Que os braços, ó Pai amado, recolhidos, ó Pai, em temor das circunstâncias apresentadas agora, possam ser libertadas, ó Pai, pelo Teu amor sendo derramado por eles agora. Que a cabeça, Senhor, muitas vezes, ó Pai, dominada, Pai amado, cativa, Senhor, pelo medo, seja libertada agora, Senhor, pela esperança, pela vida, Pai amado, abundante que está disponível a cada um de nós. A sabedoria que vem dos céus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, oramos uns pelos outros, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se nós temos alguns comentários. Ah, minha tia, obrigado, tia. Que honra ter você aqui, viu? É sim a palavra de Deus que diz: se quiser ser amigo do mundo, constitui inimigos de Deus. Amém, tia. Amém. Glória a Deus. Tiago 4,4. Obrigado, tia. Exatamente isso. Tiago 4,4. Muito legal, né? Então é a própria palavra de Deus que diz exatamente isso. Exatamente, né? Alex, meu irmão, obrigado por estar aqui. Seu Hernani, Ninho, Valzinho, Samira, né? Quem mais está aqui com a gente hoje? A Valzinha, a Aninha, né? Quanta gente, meu irmão, graças a Deus. Dona Cleide, um beijão para você e seu Ari. A Verônica, minha irmã, um beijão para você e a Yasmin. Quem mais? Deixa eu ver, a Aninha já citei aqui. A Dri que tá aí também. Dri, beijão pra você. Glória a Deus, tem bastante gente, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe o seu dia, né? Que o Senhor te encha agora com essa alegria e essa esperança que nós temos no Cristo ressurreto, amém? Na sua obra redentora e salvadora que Ele fez por nós. Deus te abençoe, forte abraço. Lembrando, igreja, 18 horas, culto, espero cada um de vocês também. Vamos celebrar a Deus com muita alegria, o Deus da nossa salvação, amém? Vamos, 16 horas, agora às 4 horas da tarde, tem a sala da escola dominical, né, dos juvenis. Esteja conosco, você, pai, veja com eles, nós vamos mandar o link lá no grupo da igreja, coloque ele para participar também, amém? É um tempo de crescimento para eles também. Deus abençoe, até daqui a pouquinho, 18 horas, prepare o teu coração, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar em nosso meio, amém? Deus te abençoe, beijo a cada um de vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.